Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos falar sobre a competição mais democrática do Brasil, que ao mesmo tempo pode ser chamada da competição mais traiçoeira do futebol brasileiro. O Sport já pagou por isso, o Juventude já pagou por isso, hoje o Bragantino quase já pagou por isso e o Atlético vai ter um desafio, que é enfrentar o Guarani de Bagé e não passar por isso, né? Porque no final das contas, se o Atlético faz o papel dele dentro de casa, dentro da Arena da Baixada, sem o menor problema, um jogo histórico para o Guarani de Bagé, é muito legal saber que, por exemplo, é a primeira vez que o Guarani de Bagé viaja de avião, então tenho certeza que vai ser uma oportunidade muito legal deles viverem a experiência de um grande jogo e o Atlético, tenho certeza também que vai receber eles muito bem, mas a melhor maneira de receber eles muito bem é fazer um grande jogo e se classificar. E óbvio, como todo time que vai enfrentar o Atlético, a gente vai dar uma estudada quando a gente entende. Pô, é o Guarani de Bagé o adversário? A gente vai se aprofundar. Quais são as características do Guarani de Bagé? O que a gente pode esperar da equipe? E eu vi que foi um time que não foi nem tão bem no campeonato estadual, mas um time que enfrentou tanto o Internacional quanto o Juventude conseguiu dificultar muito a vida desses dois dos três maiores clubes do Rio Grande do Sul. E óbvio, contra o Inter conseguiu marcar 2 gols, contra a Juventude teve um jogador a menos, o que atrapalhou os planos ofensivos do Guarani de Bagé, mas sempre nesse confronto tático, estratégico que existe, você tem um time que se fecha mais, você tem um time que ataca mais. E nesse jogo, o Atlético tem mais responsabilidade de propor e o Guarani tem mais responsabilidade de se defender ou menos responsabilidade de propor. Então, assim, se você pegar as imagens do Campeonato Gaúcho, você vai ver com muita tranquilidade, pô, cenários como esse. Ó, 3 marcando aqui na primeira linha, na segunda linha, uma linha de 5, sabe? Então, o Guarani de Bagé é muito fechado contra o Juventude e eu chamo a atenção. 44 do segundo tempo, o jogo ainda estava 0-0. O Juventude foi fazer o gol só depois. Aqui novamente, olha quantos jogadores do Guarani de Bagé na entrada da área para se defender um empate com o Internacional, 28 do segundo tempo. E dessa vez eles até conseguem. Então, é um time que eu tenho certeza que vai vir muito fechado, apostando em saídas rápidas. O que isso significa? A partir do momento que eles vêm muito fechado, a responsabilidade de construir é a do Clube Atlético Paranaense, a responsabilidade de encontrar espaços é a do Clube Atlético Paranaense, que para mim é o terror das retrancas, ou pelo menos vem se provando assim nesse começo de campeonato. Um Atlético que já pegou várias vezes um roteiro parecido como esse. A gente fala que o campeonato estadual não tem função, né? A gente vê que, pelo menos nesse cenário de ataque contra a defesa, ele dá uma educada. E agora a gente vai ter que se provar na Copa do Brasil. Quanto ao Pouso Alegre, primeiro desafio do Atlético na competição, a gente conseguiu um gol logo de início. Acho que isso acabou facilitando muito. Dessa vez, tomara que a gente também consiga um gol logo de início. Mas pegando a inspiração do gol que o Guarani de Bagé sofre contra o Juventude, eu acho que um entendimento que a gente pode ter um espaço ali pelo lado esquerdo do nosso ataque é interessante. Olha as coincidências que a gente vê nessas duas construções de gol. Gol do Juventude, jogada pela esquerda ali, cruzamento do Batalha para o Eric Farias, gol do Juventude. Um gol muito parecido com esse, não? Jogada pela esquerda, passe em profundidade, cruzamento é que o jogador do Azures não deixou nem a bola chegar no jogador do Atlético para finalização, mas a gente já viu alguns padrões que podem incomodar essa retranca da equipe do Guarani de Bagé. Essa jogada individual pode ser a grande chave para quebrar sistema, para quebrar uma marcação por encaixe, para quebrar uma marcação muito bem definida. Então, assim, por exemplo, acho que a gente precisa levar em consideração que a gente tem jogadores com muita capacidade de drible. No primeiro jogo que o Atlético teve na Copa do Brasil, o Isaac fez isso aí. A principal característica dele, recebeu no 1 contra 1, foi entrando na área bem preenchida na zona de finalização, conseguiu gerar algo. Então, assim, são maneiras de quebrar sistemas. Opta pela jogada individual, opta pelo drible, tem coragem para produzir uma chance que passa pelo seu pé na totalidade, sabe? E para terminar, óbvio que o jogo coletivo ia ter um espaço aqui também para a gente falar um pouquinho sobre a nossa jogada padrão, né?
Velasco trazendo para dentro, buscando Luiz Fernando. E novamente, Velasco vindo para dentro, procurando Luiz Fernando. Luiz Fernando finalizando com todo o primo. Beleza? Então, rapaziada, só pra gente encerrar o vídeo, acho que o conteúdo do vídeo ficou muito claro. Um time muito fechado, o Atlético tendo que encontrar espaços. Eu acredito muito na capacidade do Atlético de gerar situações ofensivas positivas, gerar espaço, basicamente. Acho que o Atlético tem uma maleta de ferramentas de muita qualidade, com o Bruno Zapelli, com o Isaac, Luiz Fernando, com o Velasco, sabe? Acho que são jogadores que numa cartada eles podem encontrar esse espaço numa jogada individual ou se aproximando, ou tentando conexões, ou tentando interações. Foi assim ao longo de todo o campeonato estadual, dificilmente a gente não tinha um jogo com uma alta produção ofensiva do Atlético. No próprio jogo contra o Pouso Alegre, que não foi aquele jogo do Furacão, a gente mesmo assim conseguiu criar situações de gol e saiu vencedor. Então, é ter coragem para construir, é assumir o papel de protagonista, é assumir o papel que a gente é o principal time do confronto, não tem muito mistério. Que o gol venha ao natural. O que não pode é o gol demorar a sair. Talvez seja o único cenário que me preocupe para esse confronto contra o Guarani. Beleza? Mas, assim, para a sequência da Copa do Brasil, para a Série B, o Atlético ele entra como um time com repertório, com jogadas padronizadas a partir do técnico, com a capacidade de jogadas individuais, com conexões, com interações. Ofensivamente, eu sinto o Atlético até mais preparado do que defensivamente. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.